Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, a aula dessa semana a gente vai tratar um pouquinho sobre a revisão da avaliação de vocês. Aqui são exercícios que eu vou comentar um pouco sobre eles e vocês vão ter uma semana aí para poder estudar. Estudem a revisão porque é baseado nela que a gente vai fazer a nossa prova, né? Então, a questão número 1, a gente vai falar um pouquinho de associação de resistores em série. Aí vocês vão ter que olhar o que a gente falou lá, quais são as características do circuito em série, e ele pede a resistência equivalente dessa associação. O que é constante nesse circuito? É a resistência? É a tensão? É a corrente? No terceiro, no número 2, por sinal, ele pede ali algumas informações do resistor e é outro circuito que está em série também. Então ele pede a resistência equivalente, as correntes em cada um e as voltagens de cada um. Então vocês vão ter que analisar o que é constante aí, se é tensão, se é corrente, aí vocês vão trabalhar em relação a isso. Tá? Já na número 3 a gente fala de um circuito em paralelo, né? A gente está trabalhando ali em circuito paralelo, e ele pede para calcular a resistência 1 e a corrente I3 do circuito. Então vocês vão analisar todo o processo ali. Tá? Na número 4, vocês vão trabalhar um pouquinho sobre a segunda lei de Ohm. A gente vai falar um pouquinho da corrente, a sua resistência e assim por diante. Deixa eu só até colocar aqui Ohm por metro é a distância, né? Aí ele fala que a distância entre eles é de 6 centímetros, a sua resistividade, né, de 5 vezes 10 a quinta, tá? Deixa eu botar aqui, deixa eu só colocar ele aqui, só para poder acertar direitinho, vocês não ficarem com dúvida aqui, tá? Essa é a resistência, ohms por metro. Ele pede a diferença de potencial, ou seja, o U, né? E aí vocês vão usar a segunda lei de Ohm em milivolts. Milivolts é divididos por 1000. Vou até dar uma mãozinha aqui, ó, divididos por 1000. Tá? Só para vocês vão achar em volts e vão dividir por 1000. Tá? Isso é só para vocês terem essa ideia. E na 5, né, aqui galera, vocês me desculpem aqui porque veio cortado, a pergunta veio totalmente ao contrário. Então ele fala com um resistor de 10 ohms, flui uma corrente elétrica de 3 amperes, está associado em paralelo com outro resistor. Se a corrente elétrica total for de 4,5, ele quer saber quanto que vale o segundo resistor, qual é a resistência do segundo resistor. Então aí vocês vão associar em paralelo e vão trabalhar com a lei de Ohm. Paralelo, o que é constante? Tensão, corrente, o que vai ser constante aí? Então vocês olhem as últimas aulas e vejam quais são as características de cada circuito, se é em série, se é em paralelo, tá bom? Galera, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E aí, na terça-feira, dia 30, eu vou postar para vocês toda a resolução das questões. Então, aí vocês vão ter acesso à resolução, vocês vão comparar com o que vocês fizeram. E assim vocês poderão tirar todas as dúvidas para a avaliação de vocês, que vai ser na nossa quarta-feira, dia 1º de julho. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até mais, até o próximo vídeo.